Apita o árbitro. Termina o jogo. Botafogo 1, Santos 0. Agora o pós-jogo de Lopes. Toca o pau aí, Di. Hugo. Olha, Hugo, é difícil, olha, viu? É difícil, Se você puder tirar a torcida aí, Hugo, pra gente falar um pouco aqui. Aproveitar que a galera tá chegando aqui na Peixão TV. Provavelmente eu não tô com acesso aqui quanto estamos de simultâneos nesse momento. 984. Tá chegando a galera aí, vai deixando o like e o comentário. Tem um pós-jogo, eu não posso me estender muito, porque eu tenho um show daqui a pouco para Niterói. Depois disso, tem que contar a piada. Cara, é muito difícil minha vida. Olha, vamos lá. Assim, primeiro de tudo, a gente tá falando pré-jogo. Gostei da atitude do Kleber, da escalação dele, gostei, mudou, viu as coisas que não estavam funcionando, botou o Escobar na direita, que jogou bem na direita, é isso aí mesmo, tem que ser ele o lateral direito por enquanto, até o Santos se reforçar. Gostei do esquema sem a referência, sem o centroavante de área, o time jogou muito bem, o Santos estava... Eu achei que o Santos fez um dos melhores primeiros tempos do ano do Santos, e no momento que o Santos estava dominando o jogo, até teve um momento ou outro ali no segundo tempo que foi um pouquinho de trocação, mas o Santos estava assim, muito perto do gol, teve chances claras para abrir o placar, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, principalmente no segundo, o cabeceio do Barreal, que o zagueiro tirou lá de voleio, o chute do Barreal, que o goleiro fez a grande defesa, o Barreal entrou um pouco mais no jogo no segundo tempo, que a gente tinha cobrado, né, no primeiro tempo, que ele estava um pouco abaixo. O Guilherme teve uma boa chance lá naquele chute da bola cruzada. O Santos estava muito bem no jogo, jogando uma grande partida. O que aconteceu? Que o Neymar errou feio, meteu a mão na bola que ninguém... Não dá para entender ali, né? Por qual razão, ainda mais se o cara já tem amarelo. E comprometeu todo o jogo do Santos. Hoje, a derrota tá na conta do Neymar. E assim, como o Vitor falou, a gente não se importa muito em querer agradar ninguém. Pelo contrário, a gente é santista, a gente fala o que a gente tá vendo. Do mesmo jeito que eu acho escroto, errado, falar, foi pra Kings League, eu acho que não tem nada a ver essa porra, tá namorando não sei quem, tá pegando, foda-se isso aí, o cara faz no pessoal. Eu acho que eu, particularmente, eu vou cobrar o Neymar pelo que ele faz em campo. Tava bem, tava jogando uma boa partida, até o momento que ele foi expulso e prejudicou o Santos. O Santos perdeu o jogo hoje, perdeu 3 pontos, ou talvez talvez não faria o gol, mas sairia com algum ponto na Vila por culpa do Neymar. A derrota do Santos hoje está totalmente na conta do Neymar, e eu tenho certeza que ele sabe disso, e deve estar agora nesse momento ali, já deve ter tomado uma ducha, os caras devem saber que fez uma cagada gigantesca, assim, monumental, com o jogador do nível do Neymar, da experiência do Neymar, capitão do time, não pode nunca fazer. O Neymar errou feio, o Santos perdeu hoje por conta do Neymar, e vai ficar na conta dele essa derrota. É isso, simples assim, simples e objetivo. O Santos perdeu hoje por culpa do Neymar. Ô chefe aí, diga, chefe. Estamos aqui, ó. A torcida grita time sem vergonha na saída do time em campo. Eu discordo, cara. Eu acho que o time foi bem hoje, foi prejudicado pela expulsão irresponsável do Neymar. Simples assim. Não apaga o jogador que ele é, o grande jogador que ele é, o ídolo que ele é no Santos, mas não pode ser cabaço a esse ponto de meter a mão sabendo que tem um amarelo. Não pode, cara. Desculpa. Então, assim, o Neymar é maravilhoso, é ídolo, mas essa expulsão aí acabou com o jogo do Santos. O Santos era para ter ganho o jogo hoje, muito provavelmente não ganhou por conta da expulsão do Neymar. Essa é a grande verdade. Doa quem doer. Os caras estão gritando que o Neymar vai tomar naquele lugar, é isso? Marcelo Teixeira vai trabalhar no Cruzeiro. Vai trabalhar no Cruzeiro, aparentemente, esse é o grito da galera. Ó, o pessoal tá puto aqui. Lógico, pô, a puta festa. Ainda mais tem... O Santos deu azar, porra. O Santos deu azar, jogou bem, porra. Jogou bem mesmo, foi melhor no jogo todo, segundo tempo, tava pertinho do gol, fazendo a baita... Eu acho que foi a melhor partida do Santos no ano, eu não lembro uma outra tão boa assim, não. Eu acho que achou o time sem travante de área, tava jogando direitinho, mano, todo mundo bem no jogo, pelo menos quem não tava bem tecnicamente tava ligado, correndo, querendo, e realmente essa derrota é na conta do Neymar. Eu acho que até o Neymar sabe disso, ele mesmo fala, tem que ser cobrado dentro de campo. E eu acho que ele tá certo, não importa o que ele faz fora, o que importa é o campo. Hoje,
o Santos perdeu o jogo por culpa do Neymar. Tá na conta dele essa derrota. Simples assim. Não, com certeza, concordo com você. A gente só fala dele dentro de campo, a ideia é essa, e hoje realmente, quando ele teve jogando, ele ajudou muito, mas quando ele foi expulso, ele acabou com a possibilidade do time. E aí a gente tomou uma pressão, um gol para variar cagado, Botafogo um gol fora de casa, e o Santos, para variar essa zica eterna, tomamos esse gol aí, perdemos mais uma partida, e eram 3 pontos certos pra gente, cara. O Santos merecia vencer esse jogo, mas não venceu. Não tem mais o que falar. Daqui a pouco eu vou estar lá fora, vou tentar trazer a audiência, o nosso público aqui. Muita gente mandando abraço pro Hugo 69, pro Vitor Salles, pro Di Lopes. Daqui a pouco eu vou chegar com alguém lá, do lado de fora do estádio, tá bom? Okay. Olhando o lance aqui, o Di, Vitor. Se o Neymar não colocasse a mão na bola, ia ser pênalti, pô. O cara chutou a cabeça dele. Traduzindo o que você falou, se ele não fosse burro, era pênalti, um jogador a mais e 1-0 pro Santos. Olha que loucura, Minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Tchau. Maluco. Tá bem. E aí, Di? Entrou de lá. Não, e aí, nesse momento tá aí a tabela. Cara, o pontinho era fundamental. Era bom o resultado, um pontinho até. Porque estaria com 9, vai pegar o Fortaleza, que é adversário direto. E é pedreira lá, né? Ganhar fora, mesmo o Fortaleza não estando no bom momento. Eu acho que o Fortaleza é favorito nesse jogo. Então, a chance do Santos ir pro Mundial o Santos ir pro Mundial de Clubes, não. De chegar ao Mundial de Clubes e o Santos estar na zona de rebaixamento é gigante. E isso vai ficar na conta do Neymar, porque, mano, decidiu o jogo. Foi o lance capital da partida. Realmente, eu não entendi por que ele botou a mão na bola ali, o que ele achou, o que ele pensou, nem sei se deu tempo de pensar, mas foi uma puta cagada, era só ter tentado se jogar na bola de qualquer maneira, sem a mão, porque aí eu nem sei se o juiz ia dar pênalti, acho até que talvez a bola nem ia entrar, nem daria pênalti, mas não teria sido expulso, né, mano? É isso, é o momento que o Santos não pode ter esse tipo de erro, porque é o que vai cobrar lá na frente, vai ser a nossa conta, eu concordo com o Vitor. Pelo erro, pela coisa grotesca que aconteceu, ele tem que estar na coletiva e falando, dando uma satisfação para a torcida, com toda certeza. Tem que dar uma satisfação para a torcida. Tem que ir lá falar na coletiva agora. Acho que na coletiva é muito difícil, hein? Não sei se o Campeonato Brasileiro permite jogadores na entrevista coletiva para o técnico, né? Tem isso. Pode. Quando vencia, levava. Mas quando foi a última vez? Não lembro de a última vez que teve jogador e treinador. Acho que é na competição sul-americana que tem isso. Enfim. Mas aí ele vai ter que dar uma satisfação, que fale nas redes sociais, fala em algum lugar, tem que falar. Fala fora do campo, saindo do estádio, alguém entrevista ele ali, tem que dar uma satisfação, pô. O Santos perdeu hoje o jogo por culpa dele, conta dele. Mano, não tem mais o que falar. Foi cabaço. E aí, Vitor, derrota do Peixe? Cara, a gente nem entra mais no estado de tristeza, assim, é só ficar consternado, assim, tipo... Houve a evolução do time. Eu sou contra agora falar, porra, tá na hora de trocar o Kleber Xavier. Porra, agora que ele acertou? Agora que ele fez o que a gente tava pedindo? Agora que o Escobar na direita é um ser humano, que existe um cérebro naquela cabeça? O Souzinho evoluindo? Sabe? Você ajeitou o meio de campo ali com o Zé Rafael e com o Tomás Rincon. Você liberou o Neymar como falso 9, só que, porra, tem culpa o técnico se o cara é um idiota que tá dentro de campo? O cara mete a mão na bola? Desculpa, gente. A falta que ele fez é que tá se tratando do Neymar, a gente tá com dedo de falar. A falta que ele fez em cima do Jair, se é o Guilherme, a gente tava pedindo pra nunca mais pisar na Vila. Ele não fez uma faltinha no Jair, ele levantou o pé e deu um rodo no Jair no ar. Tomou amarelo. Aí depois ele ficava reclamando. Gente, estranho. Parece que ele quer tomar o segundo amarelo. Pô, Neymar, para. Aí ele me pula. Mão na bola. Mão na bola, gente. Mão na bola. Põe a mão no cu e cheira, cara. Pelo amor de Deus. Tomou o segundo amarelo porque ele colocou a mão na bola. Pô, cara, se ele toma o segundo amarelo porque ele girou em cima do zagueiro e deu uma cotovelada sem querer. Porra, se ele... Porra, sei lá. Se ele teve que dar um carrinho pra acabar com o contra-ataque, beleza. Caralho. Um peixinho, o cara põe a mão na bola. Ah, não dá, brother. Não dá. Com toda a esperança que tem nele.
com toda a necessidade que tem que ter um jogador desse no Santos, que a gente fala aqui, porra, sem ele é complicado, sem ele é complicado. Mas caralho, pra fazer isso? Aí, cara, não tem como não falar do custo-benefício, gente. Porque, ó, ele tem todo o direito, tá? Ele pode tranquilamente não renovar, tá bom? Direitos. Ah, não quero renovar, não gostei, me decepcionei. Beleza. Aí a gente vai ter que falar que 105 milhões garantidos lá pro pai do Neymar, pra NR Sports, logo para o Neymar, não valeu a pena. Ele não fez jus. Ele não fez jus. Ah, ele foi lesionado e não tem culpa. Ok, ele não tem culpa. Tá tudo certo. Lesionar acontece. Só que quando ele estava em campo... Hoje, gente, hoje ele poderia jogar tranquilamente 70 minutos, como ele jogou, 75 minutos. Então ele poderia jogar. A expulsão foi por 30, segundo tempo. Jogou quase o jogo, boa parte do jogo. Jogou 70, 75 minutos. Aí, o jogo que ele poderia, sabe, tipo, sair por cima. Cara, se acabasse 0-0, ele não sendo expulso, a gente tá fazendo um pós-jogo aqui falando, pô, teve evolução, mostramos melhora. Gente, assim, de verdade, muda o personagem, pô. Muda o personagem. Imagina se fosse o Rolaser fazendo isso. O Rolaser, que a gente gosta de ver ele dentro de campo. A gente ia falar, maior contratação da história do Santos é um animal, é um burro. Pô, a gente com o Neymar é dedo, porque não pode falar mal do Neymar. Lógico que pode. Mas eu acho que o bagulho do... A galera confunde com não fale mal fora do gramado, que eu concordo, com não fale mal nunca. Não, lógico que não, pô. Não existe isso. Mas eu acho que o lance do custo-benefício, contratação, aí é mais alguns outros pontos também que tem que analisar, né? Não é só o campo, porque, por exemplo, provavelmente não vai adiantar em nada o efeito aí da camiseta por conta do jogo de hoje, óbvio. Mas isso aí foi um atraso de 4 meses, que era para ter acontecido muito antes. O Santos não jogou um jogo em São Paulo com o cara, né? Que é onde ia fazer mais renda. Então provavelmente não vai se pagar, porque o Santos também não existe no departamento de marketing, faltou saber usar a imagem. Assim, eu concordo 100% tudo que você falou de, mano, a derrota é culpa dele, burrice, foi coisa de criança ali. Qualquer jogador não botaria a mão naquela bola ali, sabendo que tem amarelo nos dias de hoje com vários caralho. Mesmo que o juiz não tivesse visto na hora, o VAR ia ver depois, ele ia ser expulso do mesmo jeito, então não dá mais pra enganar a arbitragem com toque de mão, né? Não tem como mais nos dias de hoje. O lance também do Jair, achei que foi merecido o cartão, não tem nem o que falar, foi para amarelo, e realmente estava muito pilhado pro jogo, mas o time estava pilhado, né? Assim, no sentido de querer ganhar. Isso foi uma coisa que a gente elogiou aqui no intervalo. Pô, os caras estão querendo pelo menos, até quem não tá tão bem no jogo tá correndo, tá tentando. E o Santos perdeu hoje, assim, 100% culpa do Neymar, a culpa é dele, mano, não tem que falar, tá na conta dele essa derrota. Isso é indiferente de quanto ganha, de se vai renovar, se não vai, se vai embora. Hoje, o jogo de hoje, que era um jogo que o Santos poderia ter saído da zona de rebaixamento, o Santos não saiu porque o Neymar fez uma gigantesca cagada. Foi isso. Muito bem, não sei quanto tempo o Di pode ficar, Di. Que oração aí, mano? Dá pra ficar mais um pouquinho. Dentro dessa evolução, quem falou na saída de campo ali pelo Santos, hein? João Basso. Jogou bem, tá? Não sei se dá. Hoje. Tem um superchat. Tem um superchat aqui pra gente falar. Vou começar do último pro primeiro. Vai. No jogo contra o CRB, a Primedeiros. No jogo contra o CRB, o Neymar disse que se garantia como se a culpa nunca fosse dele. Hoje, ele morreu literalmente pela boca. Realmente, menino Ney. Obrigado, Priscila. Quer falar, Di? Quer comentar? Alguém comentar? Vou lendo aqui, vocês vão comentando. Não, mas ela tá no total direito, porque realmente se falou alguém falou aí durante a transição que ele falou que ia fazer um gol ali, algum momento ali. Foi isso, pô, foi expulso, a culpa é dele, agora vai ter que aguentar tudo. E isso aí, essas críticas todas são válidas, tá? Nenhuma dessa, eu acho que tipo, o bagulho falar, foi lá ver a final da Kings League, aí é outro assunto, que se conversa. Agora o lance dele ter sido expulso hoje,
vale todos os tipos de mensagem, até xingamento, ofensa, porque faz parte do futebol, pô. O cara faz uma cagada, a torcida xinga, pô. O torcedor tá puto. E o que pesa, justamente o jogo de hoje, né? Tem um jogo de hoje que é acho que o Vitor que falou, foi uma festa feita pra ele hoje, né? E parecia até uma coisa, vamos fazer uma festa pra Neymar, tamo do seu lado, fica aí com a gente. Ele estragou a festa dele. É tipo o tio, você faz uma festa surpresa pro seu tio, nem surpresa, faz uma festa, então o seu tio fica tão bêbado, bate na mulher, estraga as festas, estraga o ano das pessoas, é um trauma eterno. Foi o que aconteceu hoje, pô. É um trauma. Se marcar, nunca existiu na história do esporte, do futebol, um jogo oficial, em um campeonato grande, onde a camisa lançada era para aquele jogador que estava no gramado, dentro da sua casa, sendo você o maior ídolo da geração. Eu não me lembro do Barcelona fazer uma camisa em homenagem ao Messi. Eu não me lembro do Real Madrid fazer uma camisa em homenagem ao Cristiano Ronaldo para jogo oficial. Eu não me lembro, o Pelé não teve uma camisa oficial para o Pelé enquanto jogava. Claro que era outra época de marketing. Sim. Então a festa foi para ele. A Foi. camisa do Santos tem o nome Príncipe. No P é um formato de número 10. Não, e é isso, a festa pra ele. E não tá errado o Santos fazer a festa pra ele, como o Barcelona tinha que ter feito pro Messi, pro Cristiano Ronaldo, o Real Madrid, porque é um bagulho que dá dinheiro pro clube. Querendo ou não, é um dinheiro que gera receita. Mas ele estragou a festa dele. O ponto é esse. Não tô falando que não tô falando que é errado fazer, não. Sim. É que na festa dele, ele preferiu. É isso. Aí, de novo, gente. Ah, não, nossa, ele foi expulso. Ele preferiu ser expulso. Então ele não quis participar da festa dele. Ele convidou 13 mil pessoas pra cantar parabéns. Na hora do parabéns, ele jogou o bolo no chão. Ele queimou largada, né? Na hora do parabéns, ele nem tava lá em pé, tava desmaiado no sofá porque queimou largada. É isso, pô, estragou a festa dele. Foi isso, estragou a festa dele. E estragou mais uma semana nossa. E aí, ele tem que aguentar todas as críticas que vão vir agora, porque a culpa é dele da derrota de hoje. Simples assim. Mais uma Neymar semana... estava... Douglas Ramos, obrigado, Douglas. Neymar estava nitidamente querendo ser expulso. Todo lance ele reclamava com alguém. Agora esperar para saber se ele vai renovar. Valeu, não sei se é isso, mas que ele estava pilhado, ele estava. E teve outros jogos também que a gente até comentou alguma transmissão, pô, tá muito pilhado, precisa tanto. E você cantou a bola, foi você que falou durante a transmissão, mano, tá muito pilhado, não precisa, calma, não precisa tanto. Foi você ou foi o Vitor? Porque parecia mesmo que uma hora cedo ou tarde, eu não sei se chega na cabeça do cara que ele pensa, pô, o juiz não vai me expulsar, né? Tipo, só se eu fizer uma cagada muito grande. E foi o que ele fez. Puta que eu pariu, mano. Eu sei lá, mano. Eu já não sei de mais nada, cara. É o que o Vitor falou. Já não tem nem mais o sentimento de tristeza, raiva. Já não tem mais há muito tempo, né? Que a gente já... Pessoal, outro dia eu tava... Não sei quando foi. Tem umas 3 semanas. Algum jogo que o Santos perdeu. Aí um cara me trombou no, acho que aeroporto, alguma coisa, falou, porra, você nem tá xingando mais os caras. Eu falei, meu irmão, eu não tenho mais força pra xingar. Eu tô assim, do mesmo jeito que vocês sentem a derrota, a gente sente também. Tô no fundo do poço, igual vocês, mano. A gente só quer que... Chegou o ponto que eu só torço pro Guilherme fazer 10 gols e ser o craque do campeonato, foda-se, é o Santos ganhando, entendeu? Por mim, podia voltar o Soteldo e ser o melhor jogador, ganhar a bola de ouro. Desde que seja pelo Santos, foda-se. Eu só não aguento mais. Brigando pra não cair em tudo que o Santos disputa, pô. Não ter a mínima chance de ser campeão de nada. É só isso, eu não aguento mais, mano. E o menino Ney, chefe, mas acho que é pro chefe esse aqui. 105 milhões pra isso? Faz o Pix amanhã, hein? Eu acredito. O Pix, não entendi. Mas acho que o chefe tá devendo algum Pix pra ele. Não, e realmente, o lance, se vamos supor que hoje foi a última partida dele, ele vai sair com uma imagem do Santista muito pior do que se ele tivesse nem vindo, né? Porque só vai ficar as coisas ruins, as coisas boas que ele fez, passa, né? Tipo, fez o gol olímpico, deu o chapéu, classificou o Santos no Paulista, que a gente comentou lá, que até forçou, o pai dele falou lá muita bosta, mas teve uma coisa que o pai dele falou que era real. O Santos forçou, botou ele para jogar mais do que poderia naquele momento que precisava, e realmente respondeu ali até onde deu. Mas vai ficar marcado porque não deu certo, porque pagou não sei quanto, foi expulso no jogo tal, não jogou contra o Corinthians.
Então é isso, mano. Só tem um jeito de mudar isso. E depende só dele. Ficar, né? Tem que quebrar tudo. Ficar e jogar, né? Ficar e mudar, né? Ficar e jogar e dar a resposta no campo, que é o... Ele mesmo fala isso, e eu acho que ele tem razão, que tem que ser cobrado pelo campo. Hoje, no campo, ele derrotou o Santos. O Santos perdeu o jogo. Quero que esse time dê baixa no CNPJ. Acabou. Mas eu vou falar uma coisa, mano, aqui, de verdade, assim. Cara, hoje o time não merece críticas, pô. Nem o técnico merece críticas. O time jogou bem, mano. Fez o grande jogo, lembrando que o Santos jogou com o atual campeão brasileiro, pô. O atual campeão da Libertadores. Por mais que perdeu jogadores, mas o Santos fez um bom jogo, mano. Jogou de igual para igual, jogou melhor na maior parte do jogo, que o Botafogo tava perto da vitória. E a gente falou, os caras jogaram bem hoje, todo mundo querendo, buscando a vitória, correndo. E realmente ficou por conta do Neymar. O Santos não venceu o jogo hoje, pô. Kevin Natan, se o alemão do bigodinho estivesse vivo e fosse torcedor do Santos, ele estaria redimido de todos os seus crimes. Não, nem. Ai. Lucão, nem deixou os pensamentos intrusivos vencerem. Guilherme não solta a bola, por o Souza de jeito nenhum. O Francenin tá aqui, agora deixa eu ir para os que mandaram agora. Tô sem mouse aqui, trabalhar sem mouse é difícil. Vamos lá, ó. Pode até ser que o Guilherme não soltou a bola. O Guilherme já criticou pra caralho, mas não tem culpa da derrota hoje. O Guilherme tem zero culpa no que aconteceu hoje, pô. Fica Neymar, otários. Fica Neymar, eu sou desse time. Eu também quero que ele fique. Pelo amor de Deus. E o pior é que a bola não entra, mas o contrário, realmente, né? O gol do Botafogo foi um cruzamento na direção do gol. O Santos teve chances, aquele cabeceio do Barreal, o Vitor falou, o zagueiro do Botafogo fez um gol ali na hora, pô. Ele deu um lance, fez uma jogada de capoeira ali pra tirar aquela bola. Teve a defesa do John, né, também, que os goleiros contra o Santos vira tudo Neuer, vira o Courtois, né? Que defesa do caralho que ele fez ali no chute do Barreal. O Guilherme teve uma bola também. Teve chance pra fazer gol, mano, não entrou. E aí é isso. Por isso claro que eu acho que dá pra poupar os caras que jogaram hoje, porque o time jogou bem, mano. O Santos perdeu jogando bem. Sim, é claro que o Matheus, é claro que ele ia cavar uma expulsão hoje. O próximo jogo é dia 12, bem no dia dos namorados. Você acha que ele ia perder o dia dos namorados? Não sei se dia dos namorados nem é feriado. Não sei. Ele vai ouvir tudo isso, ó. Eu vou ter que caminhar tudo pra ele, esse chat, porque é a gente que ouve, pô. É foda, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Os caras têm que saber que eu não jogo. Eu gostaria muito de jogar até. Se jogar, amém. O importante é o Neymar se recuperar para acho que uma das coisas importantes, né? O Neymar se recuperar para Então, mas essa que a galera tem que entender. Ele ser expulso no jogo de hoje ajuda o que ele na Copa Seleção? Nada, só atrapalha, porque ele vai deixar de jogar um jogo, entendeu? Não é bom pra ninguém, caralho. Hugo, é que esse superchat, o cara tá fazendo alusão à fala do pai do Neymar. Entendeu? Não é que ele acha isso. É que o pai do Neymar falou, o importante era se recuperar pra Copa, entendeu? Tipo, foda-se o Santos. Entendeu? Ele falou isso? Não, ele não falou foda-se o Santos, mas ele falou. Se jogar, amém. O importante, o Neymar. O projeto do Neymar, o importante é ele se recuperar pra Copa. Ele falou essa segunda parte? Eu já falei, o pai dele causa mais antipatia da galera ao Neymar Júnior do que simplesmente o Neymar Júnior. O pai dele ajuda a corroborar uma imagem não positiva do Neymar, infelizmente. Não, porque essa segunda parte eu não lembro. Eu achei que assim, eu achei que o que aconteceu foi o seguinte: o cidadão aqui, que eu não sei o nome, que mandou R$2, ele colocou em alusão à fala do pai do Neymar, ele colocou, se jogar, amém. Isso é realmente uma aspas do pai do Neymar. O importante é se recuperar para a Copa. Eu não sei se o pai do Neymar falou isso, tá? Eu estou te falando, o pai dele falou isso. Falou. Tá. O pai dele falou mas isso. eu não sei se foi exatamente com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer. E aí a dúvida que eu tenho é se a pessoa que mandou esse superchat, ele acha isso também, ou ele só fez 100% de alusão às falas do pai do Neymar, entendeu? Eu acho que ele tá pegando a fala do pai do Neymar, se jogar, amém, e tá comentando embaixo, ó, pra vocês aí, o importante é o Neymar jogar a Copa. Porque eu não lembro dessa fala do pai do Neymar, eu lembro do pai do Neymar. Não, ele falou. O importante é o Neymar se recuperar para jogar a Copa? Ele falou, o risco é nosso, a gente que não sei o que lá... Não. Eu sei que no fim das contas ele quis dizer isso. Aí ele, ao final disso... Essa frase.
Ao final disso, ele fala assim: o importante é ele jogar a Copa. Ah, não. Cara, a entrevista dele, ele tirou o Santos pra merda o tempo todo. O tempo todo. Mas Eu beleza. fiz um vídeo analisando isso. Às vezes a galera quer traduzir o que o cara falou pra amenizar o que o cara falou. Não tô falando que é o seu caso, mas eu vi a semana toda a galera falando: nossa, vocês têm problema de interpretação. Eu não tenho problema de interpretação, não, querida. Ou querido. Quem tem problema de fala é o pai do Neymar. Foi o pai dele que deu entrevista. E pra mim tá muito claro o que ele falou. Eu assim, eu até gravei um vídeo aqui pro Peixão TV e é um momento crítico de falar isso, né? O momento que o Neymar é expulso, lascou o time, etc e tal. Mas eu achei que, assim, na verdade, eu penso igual o pai do Neymar. Pô. Eu penso que houve solidariedade. Eu penso que se o projeto do Neymar era jogar a Copa, e eu penso dessa forma. Agora, é óbvio que eu não sei se ele deveria falar ou não. Talvez isso exposto na imprensa, se como o Pedro Martins lá fez, é uma coisa que não deve se falar. Mas eu acho importante até, não sei se a gente vai fazer isso terça-feira, de analisar essa entrevista, que a gente não pode usar o vídeo, né, nosso, mas de repente a gente analisar essa entrevista. Mano, a gente tem que parar de falar do Santos, ver qualquer coisa do Santos, tem que acabar esse canal, mano. Eu não aguento mais, tô sem saúde, pô. Tá me fazendo mal isso aqui, pô. O bagulho é não ver, pô. Quarta-feira eu não assisti o amistoso, fiquei top. O problema é assistir, mano. Ver essa merda é, assim, suga energia. Acho que o chefe não vai entrar, não. Então, vamos já despedir da galera aí. O Di, não, mas se você quiser falar, aí fala. Oi? Se você quiser falar mais, aí pode falar. Não, é só isso mesmo, que assim, eu tento ser extremamente analisar a coisa sempre por um outro ponto de vista. Em tudo, né? Quem gostar, gosta, quem não gostar, dane-se. Mas a questão é que eu, inclusive, entendi o se jogar amém. De verdade. Eu entendi o se jogar amém. Mas, assim, é um momento crítico de se falar, né? Até porque, e eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque eu sou menos torcedor que a maioria que tá na live, e que vocês dois são apaixonados e malucos pelo Santos, que não é o meu caso. Sou um torcedor do Santos. É São Paulino. Gosto muito do time, assim, sou fanzaço do Neymar. Acho que hoje ele cometeu uma atitude que inclusive pode prejudicar ele para a Copa do Mundo, porque não sei se o Ancelotti vai convocar um jogador que de repente tem uma atitude dessas e prejudique o time na hora H. Só que assim, eu sempre tento entender a coisa de que dentro de campo as coisas se transformam, né? Assim, a gente vê cada coisa dentro de campo que às vezes o cara faz com a cabeça quente e isso realmente acontece. Só que um jogador de 33 anos, que já jogou Champions League... Ele não pode, né? Ele não pode cometer essa atitude infantil. Atitude infantil no futebol e fez ser expulso. Já vi de inúmeros jogadores, inclusive grandes jogadores, que a gente pode citar aqui muito facilmente. Só que o Neymar hoje, se esse jogo aí é lá na primeira rodada do campeonato, e não tem toda essa questão, inclusive, de poder ser o último jogo dele com a camisa do Santos, provavelmente será o último jogo dele com a camisa do Santos, porque acho que a avalanche de críticas ela vai ser muito grande, com razão, e aí ele vai repensar tudo, se tiver alguma coisa em relação a isso. Não deveria ter feito. Inclusive, eu continuo com a opinião de que poderia ser pênalti, né? Caso ele não tivesse colocado a mão na bola. Não, na hora, como você tava com o delay, eu vi o lance, eu achei que o juiz tinha dado pênalti. Que apitou, vi o juiz apitando, eu tava já comemorando, falei, deu pênalti, né? E aí tem uma coisa importante, né? Rafael Fontes, se o Neymar for homem, ele renova com o Santos depois desse lance. Não sei se for homem, mas eu até fico pensando que se tinha algum mercado para o Neymar, talvez realmente vai acontecer aquilo que ele não quer, né? Que é o mercado completamente alternativo, etc, etc, etc e tal. Eu acredito, assim, sinceramente, que se o Neymar estiver bem fisicamente, independente de se jogando bem ou jogando mal, ele vai para a Copa do Mundo. Nem que, de repente, ele não encaixe no time da seleção brasileira e fique no banco de reservas, tá? Eu não tenho nenhuma dúvida que se o Neymar estiver bem fisicamente, sem lesão e tal, ele vai para a Copa do Mundo. Se ele vai ser protagonista ou não, aí eu acho que talvez não seja a ideia. Assim, estar bem fisicamente aqui, sendo visto pelo Ancelotti, jogando, etc e tal, é uma coisa.
estar bem lá na Arábia Saudita, ou que eu acho que é um lugar que ele não vai mais, ou nos Estados Unidos, é uma outra coisa. O time do Messi tá tomando pancada aí a todo custo aí, né? Perdendo direto, inclusive com o próprio Messi. Pode ganhar de 5 ontem. Nos últimos jogos ele tem perdido bastante. Então, assim, inclusive o Messi fez um gol bem estranho ontem, né? Chutou a bola, acho que o goleiro foi defender. Mano, só em relação até à fala do Neymar ali, se jogar amém, cara, assim, obviamente, o Santos precisava muito do Neymar pelo momento do clube, quebrado, acabando de voltar da Série B, e eu acho, eu concordo nisso, que o campo era o segundo plano em relação ao Neymar, era mais importante naquele momento, porque ele estava vindo da lesão séria, o lance do que ele poderia causar midiaticamente, marcas, receita, essas coisas todas para o clube, porque ele tinha uma lesão muito séria que teria que voltar aos poucos. Só que, ao mesmo tempo, o Neymar também precisava muito do Santos, assim, absurdamente precisava muito do Santos, porque ele não... Os caras não queriam ele na Arábia, pô. Ele não foi inscrito para jogar no campeonato da Arábia. Então, ele precisava tanto do Santos quanto do Santos dele, entendeu? Esse é o ponto. E eu acho também que o bagulho dele jogar era o segundo plano, que no mundo ideal, num clube organizado, ele teria vindo, o Santos ia ter um time assim, ok, para ele ir entrando aos poucos e voltando, para não ter esse tipo de lesão que ele teve ali naquele momento decisivo do Paulista, né, que cagou todo o clube. E só que, mano, pô, para pensar, e ele sabe disso, porra, os caras não queriam que ele jogasse na Arábia, para muitos ali tinha acabado a carreira, então, caralho, ele precisava muito do Santos, pô. Muito, muito, muito do Santos. E faltou lá, não sei quem tava falando com o pai dele, ter feito essa pergunta, mas, pô, se o cara também... Entendi que você falou, o Santos precisava muito dele, se jogar amém. Mas ele também não precisava muito do Santos, porque ele não tava nem relacionado para jogar no Al Hilal. Entendeu? Ele falou no fim da entrevista que eles estão, né, demasiadamente felizes e que é o time da família. Eu acho que tá feliz, cara. Eu não tenho dúvida que ele é santista e gosta mesmo do clube, enfim, mas ele vai ter que ser cobrado, tem que mudar a postura e jogar, mano. A resposta dele é no campo, não tem outra conversa. E é uma coisa que, assim, as pessoas que gostam do Neymar, que ficam meio assim, pô, será que eu critico? Tem gente que ama, tem sonho de ver o cara, conhecer, tocar, que um dia o cara siga, comente um post. Mas é uma coisa, pra você que fica meio assim pra criticar o cara, fica tranquilo pra criticar, que o próprio Neymar falou, mano. Ele falou, quer me criticar, critica dentro de campo. Então é isso, pô. Hoje a derrota foi na conta dele, então todo mundo pode criticar o Neymar, tá tranquilo, pô. Eu também acho exatamente dessa forma. Time muda a postura com o Neymar em campo, certamente, né? Com o Neymar em campo ali, parecia que o Santos era o líder do campeonato, né? O atual campeão brasileiro e o Botafogo lá atrás. Pesou. Mas, mano, tem certas coisas que a gente tem que entender. Eu sempre achei esse time do Santos com o mental de uma criança de 8 anos, desde o ano passado, né? A base lá. Mas, mano, para pensar o contexto, mano. Santos na zona de rebaixamento, faltando 2 jogos pro campeonato parar. O objetivo claramente é que pare o campeonato com o Santos fora da zona. Jogando em casa, estádio cheio, lançamento de camiseta nova, festa feita pro cara. Imagina pro jogador em campo, Hugo, esse cara é expulso porque ele botou a mão na bola. Mano, não dá pra cobrar, por isso que não tem como cobrar nenhum dos outros jogadores hoje pela derrota, mano. Nenhum deles tem culpa da derrota hoje, a culpa é só do Neymar. Vamos ver aqui, o Charles Vinícius de Souza mandou 10 conto, falou o seguinte: não tem torcedor mais sofrido que o Santista, nem o Galense, pré-2013, nem Botafoguense. Galense eu acho que é o Galo, né, o Atlético Mineiro. Nem o Vascaíno, nem o Palmeirense até 2014. O Santos nunca dá sorte de nada, nunca fez um gol cagado, nunca se ganha sem merecer. Hoje era aquele típico jogo, né, de fazer um golzinho na cagada ali, embora teve várias oportunidades, né? Não, poderia ser que o jogo, se o Neymar não tivesse expulso, terminasse 0-0. Eu acho que ele ia acabar sendo substituído uma hora que não ia aguentar, talvez, os 90 minutos, né? Mas o Santos estava bem, mano. Se fosse analisar pelo momento ali, quem estava mais perto do gol era o Santos. Eu acho que é verdade. O Santos, inclusive, jogou uma grande partida e acho que achou um esquema ali sem centroavante, né? Escobar na direita. Vamos Mas ver a questão será que, tipo, igual quem tá pro Fortaleza,
não tem o Neymar, ele vai manter esse esquema sem referência? Ou já volta o Tiquinho, já volta o David Washington, ou volta o Tassiano jogando de 9? Esse que é o porém, né? Eu acho que o Kleber achou o jeito de jogar, o esquema tático. O Rincon saiu machucado também, né? Deu liga, acertou o meio campo com ele e o Zé Rafael. Então, provavelmente, o Santos não terá talvez não tenha o Rincon e não vai ter o Neymar, certeza, nesse jogo. De verdade, eu espero que ele mantenha o esquema. Inclusive com o Escobar continuando na lateral direita, que eu acho que realmente jogou bem, pô. O Luan Pérez volta, né? Também contra o Fortaleza. É isso. Mas é só daqui 12 dias, hein? Vai ficar essa angústia pro torcedor do Santos. E a segunda angústia, né? Se é ou não a renovação do Neymar, né? Acho que, sem jogar, amém. Para mim, o que ficou claro é que o plano é o Neymar se recuperar para a Copa. Se enquanto isso jogar um jogo ou outro pelo Santos, amém. Ele deu a opinião dele agora, porque a gente ficou na dúvida se ele estava reproduzindo 100% ou estava dando a opinião dele. Eu acho que eu não consigo acreditar nisso, porque pro Neymar jogar a Copa, ele tem que jogar o máximo que puder no Santos, entendeu? Para ele não é bom isso que aconteceu, pensando em Copa do Mundo, não é bom nem para ele, é péssimo pro Santos, mas também não é bom para ele, pô. Voltar Tiquinho e assinar o contrato com a Série B 2026. Mas chegou uma hora que não tem, botar o cara em campo, né? Charles, sim, mas jogamos como nunca, perdemos como sempre. Melhor partida do ano e perdemos. Botafogo, que não tinha feito gol fora, que não vencia na Vila há anos, eu acho que ele quis dizer isso, né? Santos sempre vive revivendo e cagando na nossa cara. Mas ele tem razão, foi no final, lá na estatística, o Santos perdeu mais um jogo, perdeu pro Botafogo, nem sabia disso, foi o primeiro gol fora de casa, mas, cara, de verdade, os 10 ali não tem culpa, os jogadores, o Santos jogou bem, aqueles 10 que estavam hoje no campo, não tem culpa nenhuma. 11, né, porque quando o Rincon saiu bem no comecinho ali, entrou o Pituca, que eu achei que entrou bem também no jogo, tava direitinho, não comprometeu em nada, tava tranquilo o jogo. Porque o Botafogo não oferecia perigo. O Santos estava perto do gol, poderia ser que o jogo terminasse 0-0, que o Santos não ia conseguir fazer um gol, mas eu não acho que ia tomar um gol, entendeu? Com certeza. Tá bom, né, Hugo? E aí, Vitor, destaque final do Santos, que volta a jogar aqui 12 dias. Né? Eu estava escutando aqui a entrevista coletiva do Kleber Xavier para ver se tinha alguma coisa de novidade. Nada de muito diferente, falando que o Santos fez uma boa partida. De tudo que a gente falou aqui, não entrou muito no mérito da expulsão do Neymar, falou que toda expulsão atrapalha, que não tem muitas coisas que não são bons, não são interessantes falar agora, por conta de cabeça quente e tudo mais. E falou que pro próximo jogo o Aderlan pode ser que volte, vai ter o time mais completo, mas o Aderlan, pra mim, não ajuda em nada. Nossa, não muda absolutamente nada. É isso, triste. Quem quiser escutar um pouco mais da minha opinião, vai lá no Alambrado Santista agora. Acabando aqui, eu vou gravar meu vídeo pós-jogo. Vou falar bastante sobre tudo que aconteceu hoje. Tem muita coisa que a gente precisa conversar. De fato, a gente não sabe sobre a renovação. Mas a partida de hoje tem boas notícias, mas a má notícia supera todas as boas notícias, infelizmente. Grande abraço a todo mundo. Amanhã tem Peixão em dose dupla, eu e Nath Potira aqui no canal. Terça-feira tá Peixão na resenha, quarta-feira e sexta-feira, 8 horas da manhã. Bom dia, Rocomboles com o chefe Benedetti. E a vida continua aqui na Peixão TV. Um abraço a todo mundo aí. Continua, Odi Lopes? Continuar, né? Tem uma grande chance agora, eu tô indo pra Niterói, tem a ponte aqui, Rio-Niterói. Capaz de eu me jogar da ponte, né? Mas aí vocês continuam o canal, aí você tá com acesso, manda bala. Foda-se.